Muito boa tarde a todos. É com enorme gosto que vos recebemos novamente aqui numa sessão organizada e promovida pelo nosso agrupamento de antigos alunos da AESE. Hoje temos um convidado muito especial também da casa, que acompanha sempre muito de perto também a AESE, o Dr. Luís Castro Henriques, presidente da AICEP. Agradeço também a sua disponibilidade. Dar-vos só aqui umas breves notas. Eu sou a Catarina Helena e vou estar a acompanhar também a sessão de hoje, acompanho os programas executivos e estarei hoje a moderar o painel de questões. Temos funcionado no sentido de que as questões possam ser colocadas aqui no chat, ou seja, no bate-papo do Zoom, ao longo da sessão ou no final da exposição, diretamente para mim. De alguma forma vou agregar as questões e depois no final irei colocar as questões ao nosso orador, no sentido também de poder de alguma forma dar lugar a que todos possam ter aqui e ouvir as suas questões. Eu passaria agora a palavra ao professor Jorge Ribeirinho Machado, que irá introduzir o nosso orador, e agradeço mais uma vez a disponibilidade também para hoje tratarmos aqui este tema tão interessante. Depois do confinamento, voltamos a competir. Muito obrigada. Muito bem, Catarina, obrigado. É um gosto para mim poder apresentar o Luís Castro Henriques, porque já nos conhecemos há muito tempo, é um bom amigo e por isso tenho muito gosto em poder fazê-lo. Ele é mestre em Economia pela Universidade de Cambridge, fez um MBA no IES e também tinha feito pelo INSEAD, tem um MBA pelo INSEAD, isto é um mau hábito. Tem um MBA pelo INSEAD e é licenciado em Economia pela Universidade Católica e neste momento é o Presidente do Conselho de Administração da AICEP. Antes de estar na AICEP, tinha coordenado as áreas de estratégia e de marketing, de experiência do cliente, de marketing analysis no grupo EDP. Tinha liderado vários projetos de parcerias tecnológicas e desenvolvimento de produto. Antes tinha desenvolvido, enquanto assessor da administração da EDP Inovação, uma intensa atividade na área da inovação. Eu sei que a AICEP, durante estes tempos de confinamento, esteve a trabalhar e conseguiu muitas coisas, mas de qualquer forma podemos dizer que agora vamos recomeçar. Muito obrigado. Primeiro, obrigado eu. Nada contra, bem gostava de ter um MBA do IES, portanto, antes pelo contrário, mas era só para ser factualmente correto. Primeiro, palavra de agradecimento pelo convite, um agradecimento muito especial à Fátima, à Catarina e ao Jorge pelo convite, e é sempre um gosto vir à AESE, sendo que desta vez é digital, mas é sempre um gosto poder falar convosco e também dar-vos nota um bocadinho do que é que vamos fazendo. Desta vez, tipicamente, eu acho que qualquer orador gosta sempre de trazer boas notícias. Eu creio que nestes últimos anos temos conseguido trazer muitas boas notícias ao país, nomeadamente recordes de angariação de investimento, recordes de exportação, mas de facto este ano é um ano especial e vai ser um ano muito difícil, não temos dúvidas disso, e vai ser um ano com uma recuperação muito gradual, por vários motivos. O primeiro é porque nesta fase ainda não sabemos bem ao certo quantos vão ser os meses de efeito direto de confinamento. Tudo indica que à partida vamos ficar nos 2 meses e qualquer coisa, mas se formos a ver a larguíssima maioria dos estudos económicos mostram que com o impacto de 2 meses já estamos a falar de uma recessão em 2020 que será maior, por pouco mais, mas será maior do que o agregado dos anos recessivos da crise que tivemos em 2011 e 12. Portanto, só para dar uma nota do impacto que é, não tínhamos a dúvida, nós nunca vimos isto. E eu acho que é preciso ter essa noção. No meio disto, copo meio cheio também há boas notícias, quer dizer, isto não foi uma guerra de per se, não é? Portanto, não foi destruída a capacidade produtiva, o mundo há de voltar gradualmente ao normal, depois é preciso só definir o que é o novo normal, se é com vacina ou com tratamento, isso também ainda não sabemos bem, ainda tudo a tentar definir isso, mas o que sabemos pelo menos é que nos próximos meses, para além de andarmos de máscara e termos de ter algumas precauções que na nossa vida antes de 1 de março não tínhamos de ter, a verdade é que também é preciso repor cadeias de valor, cadeias logísticas e nesse sentido, até já nestes últimos 2 meses, a AICEP tem feito já muita coisa nesse âmbito. E portanto, eu se concordarem, iria tentar estruturar a minha apresentação da seguinte maneira. Primeiro vou-vos dar um pequeno enquadramento macroeconómico
e enquadramento global daquilo que estamos a ver e que impacto direto é que isso tem para a atividade da agência. O segundo aspecto vai ser descrever-vos o que é que nesta primeira fase, portanto até à data de hoje, a agência já fez. Porque, como devem imaginar, ou melhor, como eu sei até a própria AES, todos tiveram de se reinventar e fazer muita coisa diferente e, portanto, dar-vos nota daquilo que temos feito. E, por fim, dar-vos nota daquilo que nós prevemos fazer até ao final do ano. E porquê é que eu não estou ainda a falar daquilo que prevemos fazer a seguir? Por dois motivos. E eu acho que aqui não é só uma questão de prudência, é uma questão também de sermos sensatos e inteligentes. Nós sabemos ainda muito pouco do futuro mesmo. Temos várias variáveis que vão impactar muito o que vai acontecer em Portugal e dependem também muito do que vai acontecer para o mundo fora. Nomeadamente, o que é que vai ser o pacote de apoio europeu para todos? O que é que vai ser o futuro das relações Estados Unidos-China, Europa-Estados Unidos-China, Europa-Estados Unidos, Europa-China? Também há muitas dúvidas no ar, embora neste momento o que estamos a ver é um bocadinho o enquadramento normal que temos tido nos últimos anos. Mas mesmo assim com impactos em termos comerciais, sobretudo em termos de expectativas. E, portanto, nós acreditamos que, de facto, para desenhar bem o plano de retoma, isso vai ser uma coisa para o mês de junho. Quando eu digo retoma, é a retoma definitiva. Portanto, o que é que temos de fazer para recuperar isto tudo? Agora, seja como for, há muito trabalho, como vão ver, até ao final do ano, e isso também já dá algumas indicações do que é que vai ser um bocadinho o novo normal. Bem, então eu vou partilhar aqui uma pequena apresentação que eu trouxe hoje e que espero que dê o enquadramento total. Só para confirmar, dê-me só um segundo. Espero que estejam todos a ver isto projetado. Eu vou passar para o primeiro slide, que é o enquadramento. Tudo bem, tudo bem. Muito bem. Então, primeiro, o que é que a pandemia desencadeou? Para além de um grande pandemónio que estamos todos a viver, não é? Desencadeou uma coisa que nós nunca tínhamos visto no mundo, que é uma fatia muitíssimo relevante do mundo, para não dizer o mundo todo, entrou em confinamento. Era uma experiência nunca vista. Neste momento já levamos mais de 2 meses disso. Depois o confinamento é uma coisa um bocadinho diferente, varia desde experiências drásticas, como se vê no Extremo Oriente, a experiências drásticas, mas por exemplo altamente localizadas, como se vê na Coreia, a coisas muito mais soft, como se vê na Suécia, e depois também fenómenos até interessantes, e quando eu digo interessantes é porque eu creio que nos tem de fazer refletir um bocadinho de como é que algumas populações reagem de forma diferente. Não há só fatores culturais, há também fatores económicos, e portanto isso também vai impactar muito, porque a expansão da pandemia, como é óbvio, vai ser diferente em países como nos Estados Unidos e no Brasil e no Reino Unido, por exemplo, em oposição a países do Extremo Oriente. E isso vai também determinar muito o recomeço. Ou não, vamos ver. Bom, mas de facto para nós implicou, logo no dia 16 de março, ter um conjunto de ações diferentes e explorar esta nova realidade de uma maneira completamente diferente. Eu diria que a principal conclusão na prática é esta, é que em termos de principal foco orientador para toda a gente, e aqui a todos os níveis, seja na indústria, seja nos serviços, é a digitalização de tudo e mais alguma coisa. Nós conseguimos, e isso eu digo só pela nossa experiência vivida, no espaço de poucos dias, passar a viver de forma completamente digital. Não é? Passámos a ter as reuniões todas em Zoom ou em Teams ou em qualquer plataforma que as nossas organizações usem. Passámos a imprimir muito menos coisas. Passámos a ter também, por outro lado, mais flexibilidade em termos de horários, mas também muitas vezes, se calhar, dias mais compridos. A verdade é que, pelo menos no setor dos serviços, e é onde também a ICEP se insere, conseguimos manter tudo a funcionar a 100%. Posso-vos dar um exemplo, o nosso exemplo interno. Nós, na prática, nós nunca tivemos nenhum dia de paragem de atividade e hoje estamos a funcionar a 100%. Não há questão nenhuma, com exceção da organização de feiras e eventos, mas não há, de resto, não há nenhuma atividade dentro da agência que tenha parado. E nós, na prática, em 3 dias, pusemos quase 500 pessoas todas a trabalhar de casa e
e de facto de forma normal. E eu creio que isso há de ter acontecido na maior parte das organizações, se calhar umas demoraram mais de 3 dias, se calhar outras até já funcionavam mais ou menos dessa maneira, sobretudo as empresas mais digitais, mas de facto esta é uma questão que no novo normal vai impactar muito os nossos negócios, mas também a atividade da ICEP. Isto é, nós vamos ter de desenvolver muito mais atividade digital, uma delas pelas restrições da pandemia, uma parte disso, mas outra também de forma interessante porque em muitos casos vimos que aumenta a eficiência. Para quem organiza todos os dias missões de importadores, visitas a feiras, missões inversas, missões a mercados, etc., e também visitas de investidores, depois já vos vou falar disso, nós para não pararmos tivemos de digitalizar isto tudo. E o que é muito interessante é que vimos que numa boa fatia das atividades de facto tudo funciona. E conseguimos, só ainda não conseguimos é digitalizar o queijo da serra e fazer experiências mesmo de prova. Mas já há malta nos vinhos a fazer isso. E portanto estamos no bom caminho. Mas isto para vos dizer, muitas das coisas passaram a ser feitas de forma digital e o que é mais interessante é que de facto foi de forma natural. E portanto, deixem-me aqui só contar-vos um bocadinho o que é que foi a nossa resposta rápida. Primeiro, nós na prática entramos em teletrabalho uns dias antes no dia 16 de março, em pleno, mas desde a semana anterior, antevendo e já tínhamos algumas empresas que estavam a ter impacto da pandemia, começámos logo a fazer o acompanhamento personalizado de todas as empresas que nos indicavam estar a ter problemas decorrentes da pandemia, na altura estava ainda na Ásia, mas ia gradualmente avançando para o Oeste. E, portanto, temos feito esse acompanhamento. Neste momento, da nossa base de clientes, de 15 mil clientes, temos um acompanhamento de milhares de clientes numa base quase semanal e depois temos um painel de quase 300 empresas que seguimos obrigatoriamente, semanalmente, para ter um enquadramento do que é que está a acontecer na economia, quantos é que estão a operar, que problemas é que têm, que dificuldades é que têm. E isso permitiu-nos também criar logo 3 task force. Uma de saúde, uma de agroalimentar e uma de logística. A da saúde, que é a primeira que eu vou contar, eu acho que sobretudo dá-vos uma noção, e para mim foi algo que me deu muito orgulho, foi ver que a agência, quer dizer, soube alavancar os seus recursos para uma coisa que não é a nossa atividade habitual, nomeadamente aqui foi gerar importações. Que foi, nós tínhamos, antes do confinamento e até umas semanas antes, combinámos com o Infarmed que seríamos o ponto que lhes poderia dar ajuda a confirmar determinados tipos de fornecedores que eles nunca tinham utilizado e, portanto, utilizar os nossos pontos de rede para os validarem, para perceber como é que podiam operar. Como devem imaginar, nas primeiras 2, 3 semanas isto foi um trabalho dia e noite, muito focado obviamente na China, por causa dos ventiladores, das máscaras, etc. Mas rapidamente isto passou a ser China, Coreia, Irlanda, Itália, Canadá, Estados Unidos e depois uma série de outros países onde pontualmente iam surgindo outras questões, também a Índia. E portanto, aqui foi de facto primeiro dar um apoio ao Serviço Nacional de Saúde para se poder abastecer e depois dar um apoio às nossas empresas que se estavam a reconverter para fazer os equipamentos de proteção individual, para garantir não só que o processo com o Serviço Nacional de Saúde dentro da nossa base de clientes funcionava o melhor possível, mas também, e este é um aspecto relevante, é prepará-las para se tornarem exportadoras, aquelas que fizeram investimentos e se conseguem efetivamente ser competitivas, como devem imaginar, todo este negócio dos EPIs, pelo menos nos próximos longos meses, será um negócio de grande escala, nomeadamente na Europa. E, portanto, aí temos acompanhado estas empresas todas e estamos a tentar agora articular para entrarmos, ou em conjunto ou individualmente, nos grandes concursos europeus que estão a surgir dos Serviços Nacionais de Saúde dos outros países. Portanto, isso é uma matéria que temos e continuamos a apoiar. Depois, dentro da Task Force Agroalimentar, foi muito interessante ver, e isto eu acho que dá uma nota um bocadinho do que é que vai ser o futuro da Europa. Logo nos primeiros dias apareceram-nos, por exemplo, cadeias de abastecimento na Alemanha a dizer: a Alemanha neste momento não tem o cabaz total de produtos da cesta básica e tem de ter. Quem é que tem uma série de produtos que pode fornecer e que tem excedente, como é óbvio, não é? Porque aqui os países também se tentam proteger um bocadinho
e nós nesse sentido conseguimos, só para vos dar uma nota, até algumas empresas já conseguiram atingir as suas metas de exportação deste ano graças a isso. Portanto, não só ajudámos alemães, como ajudámos as nossas empresas a vender, e depois o que é muito interessante é que rapidamente também foi fácil fazer algum cross-selling com outros produtos que tínhamos em excedente. E portanto agora estamos a fazer isto gradualmente por outros países na Europa, mas esta Task Force do agroalimentar tem de facto ajudado muitas empresas a escoar produção que naturalmente não conseguiria escoar em Portugal. E depois a logística, isso foi uma coisa que agora ainda estamos a dar apoio, mas gradualmente vai voltar ao normal, foi que de facto naquelas primeiras 3, 4 semanas, de repente as cadeias logísticas entravam em absoluta disrupção. Eu preciso de pôr uma encomenda que já está prevista na Arábia Saudita. Como é que posso fazer? E nós falávamos com um conjunto de operadores logísticos a perceber como é que a coisa podia lá chegar e partilhávamos essa informação com grupos alargados de empresas para poderem ter sinergias, para poderem fretar aviões em conjunto, para poderem atuar de forma conjunta. E portanto isto foi o que fizemos logo nessa altura, começou logo a operar e felizmente já com resultados económicos. Para além disso, rapidamente, ao fim de poucas semanas, começámos a lançar o que nós chamamos os Webinar Market. Neste momento eu creio que estamos a chegar aos 15 webinars que já fizemos. O que é que são? São sessões com os nossos delegados para eles explicarem o que é que está a acontecer nos mercados em que eles estão decorrente do Covid-19. E noutros casos são sessões setoriais em mercados para oportunidades específicas. Para vos dar uma ideia, esta semana fizemos um webinar sobre o setor dos moldes na Polónia e vamos fazer agora cada vez mais e já começamos a ter umas dezenas de webinars marcados. Mas, portanto, todo aquele, para quem segue os nossos produtos, os ABCs, os como vendereis, foram gradualmente transformados em sessões digitais e têm tido, é muito interessante ver isto, que existe uma participação enorme e uma participação com imensas perguntas. Estas sessões depois o delegado compromete-se até ao final do dia a responder às perguntas todas e portanto tem tido muita participação e tem sido até de algum sucesso. Para além disso, nós semanalmente, para quase 40 mercados, disponibilizamos informação atualizada, qualitativa, do que é que está a acontecer nos mercados onde nós estamos. Portanto, qual o impacto e quais as consequências práticas para as nossas empresas, se podem vender, não podem vender, se podem deslocar, se não podem deslocar, quais são os setores que precisam de maior apoio e, portanto, onde há oportunidades para vendermos. Além disso, e esta é talvez a melhor notícia do dia, não que eu não fizesse o webinar se não tivesse boas notícias, mas tipicamente é verdade que às vezes é preciso ter sorte, mas a sorte também dá muito trabalho. E só para vos dar uma ideia, desde a primeira semana de março, nós transformámos a maior parte das visitas de investidores, sobretudo para o setor de serviços, em formato digital. Isto é, portanto, é exatamente igual a uma visita de investidor cá. Em 2 dias reúnem com parceiros, presidentes de Câmara, autoridades com quem têm de reunir, tudo em formato digital, eles nos escritórios deles, nós nos nossos, ou melhor, os nossos colaboradores em casa, e todas estas entidades ligadas para poderem fornecer esta informação. Só para vos dar uma ideia, desde que a pandemia começou, a agência já angariou 6 novos investimentos. 4 europeus, 2 americanos, tudo no setor dos serviços, como é óbvio, e com uma grande preponderância para o desenvolvimento de software. E para mim o que é mais interessante disto é, isto demonstra como Portugal continua competitivo e continua a trazer novos clientes. Estamos a falar de tudo de clientes que não estavam em Portugal e que vão abrir e estão a abrir as suas operações. Até, aliás, a maioria destes clientes, para além de irem criar mais de 300 postos de trabalho, o que é muito interessante é que já estão a recrutar gente em Portugal, mesmo ainda não tendo escritórios. E porquê? Porque tudo o que sejam empresas que desenvolvem software, sobretudo para a cloud e para serviços cloud, uma das coisas que perceberam foi que com o advento do digital em larga escala, o negócio delas só vai aumentar. E, portanto, se estavam a planear abrir um novo centro de desenvolvimento, têm de o fazer ainda mais depressa, porque muito provavelmente vão ter um ano fantástico de vendas. E, portanto, isto vai ser uma constante daquilo que eu vos vou falar ao longo da sessão. Os impactos da pandemia vão ser absolutamente assimétricos. Não pensemos que vão ser iguais para todos os setores. E vamos ter gradações, desde setores muitíssimo impactados, extremamente impactados, como o turismo, os eventos, a restauração, a setores
que vão ter até efeitos positivos. Estes serviços cloud, algumas áreas farmacêuticas, etc., têm resultados positivos do atual enquadramento. Bem, para além disso, também trouxemos 2 projetos de interesse nacional, portanto, sobretudo a nível de licenciamento, e, portanto, na prática, continua tudo a funcionar. Tivemos a fazer a atuação de todos os nossos sites, sobretudo a plataforma Portugal Exporta, e fizemos uma edição especial da revista, toda dedicada ao Covid-19, e passámos a fazer todo o atendimento dos clientes via digital. Para além disso, nós, neste momento, eu tenho aqui 63 milhões de pagamentos de incentivos às empresas que são nossas clientes, isto já ultrapassa os 74 milhões à data de hoje. Portanto, a outra coisa que nós fizemos foi rapidamente garantir que todos os pagamentos que tínhamos cá pendentes eram feitos da melhor forma possível e o mais rápido possível. Porque 1 cêntimo numa empresa nos dias de hoje que não está a faturar tem um impacto enorme. Tem, como se diz em economia, uma utilidade marginal muito alta. E, portanto, aquilo que fizemos foi garantir que os pagamentos eram feitos o mais depressa possível. Também já fizemos 147 deferimentos de prestações de incentivos, portanto, estamos a falar de mais de 150 milhões, ou cerca de 150 milhões de reembolsos. E também todo o acompanhamento das novas medidas do Covid-19 no âmbito dos incentivos. E isso tem sido um trabalho muito, muito grande, mas felizmente com muito, muito impacto. Por fim, e antes de entrar nas novas ações, também aceleramos toda a nossa atividade de e-commerce. Como sabem, a agência começou há 2 anos a divulgar o e-commerce como uma oportunidade grande para complementar a exportação e fizemos uma aceleração de toda a nossa atividade no e-commerce, aumentamos o número de webinars e estamos também a aumentar o número de encontros com os marketplaces para que as empresas possam ter o máximo de oportunidades de exportação por e-commerce. Para além disso, e para os que estão aqui, lançamos também uma ferramenta de autodiagnóstico aberta a todos, em que as empresas podem fazer um autodiagnóstico da sua capacidade efetiva de fazerem ações de e-commerce e atividade de e-commerce a nível internacional. Recomendo vivamente que antes de ponderarem isso, o façam, porque o e-commerce é sem dúvida uma grande oportunidade, ainda mais potenciada nos dias que correm, mas, tal como temos explicado, exige sem dúvida muita preparação e exige também algum investimento específico. E, portanto, antes de mergulharem de cabeça nesta oportunidade, que é sem dúvida uma oportunidade, aquilo que eu recomendo é que se preparem bem e também que façam este diagnóstico para perceber como é que poderão estar o melhor preparados possíveis para a internacionalização digital, através das plataformas de venda digitais. Agora para o Day After, o que é que vamos fazer? Vamos fazer 29 novas ações, tanto a nível comercial, em termos de desenvolvimento de negócio e também para startups, aqui acreditamos que há algumas oportunidades específicas para elas. A nível da rede externa, vamos passar a ter uma série de serviços de apoio feitos de forma digital, e já vos vou explicar o que é, para além daqueles que eu já descrevi. E vamos também lançar um conjunto de ações de apoio ao negócio em termos de capacitação, aumentar ainda as ações de e-commerce e, nomeadamente, para vos dar esta nota, dentro de 15 dias iremos lançar uma nova ferramenta que se chama o Acelerador de Internacionalização Online, uma ferramenta toda digital assente no Portugal Exporta e que exatamente ainda permite, sobretudo aos que já são clientes da ICEP, ter uma informação muito mais específica, um diagnóstico muito mais específico e uma orientação muito clara de quais são os marketplaces que podem ser de maior impacto para a sua atividade. E, por fim, algumas medidas transversais para os vários setores e, sobretudo, de comunicação do país, porque é preciso não esquecer que, de facto, também estamos num momento em que é importante continuar a manter Portugal na agenda. Temos conseguido fazer investimento, angariar investimento, mas isso exige também que continuemos a divulgar as boas notícias e a mostrar que Portugal está aberto para os negócios. Ora bem, para vos dar uma nota do que são estas novas ações, em termos muito, muito gerais. Primeiro, a nível comercial, vamos dar um enfoque muito grande às redes de fornecedores. E a pergunta é, mas a ICEP já faz redes de fornecedores? Claro que faz. Mas aqui também vamos tentar fazer redes de fornecedores de sinergias internas. Isto é, não só a nível externo, que é a típica rede de fornecedores, é
juntar-nos a uma multinacional e dessa multinacional ver que oportunidades é que há de sourcing, não só para essa multinacional em Portugal com empresas portuguesas, mas também para fora de Portugal. E aqui o que vamos querer fazer é também com empresas portuguesas ver com a alteração das cadeias de valor, e eu já irei depois falar disso com mais calma, como é que nós podemos aumentar sinergias entre todos os fornecedores em Portugal, porque, como devem imaginar, em menos disrupção, se calhar há coisas que podem comprar em Portugal e que tipicamente estavam a comprar fora da Europa. Depois, iremos fazer aqui uma ação junto, sobretudo, dos nossos investidores estrangeiros encarteirados para perceber como é que no novo enquadramento poderão pelo menos incluir Portugal em alguns planos de expansão de investimento, isto é, a larga maioria das empresas neste momento não está a falar de planos de expansão de investimento, mas a larga maioria das empresas globais está também a considerar como é que se consegue adaptar no momento em que as cadeias de valor e as cadeias logísticas entraram em disrupção. E isso implica muitas vezes ter algum reforço da sua capacidade ou algo que assegure a sua capacidade de abastecimento, sobretudo em geografias assim, melhor, síncronas e que estejam mais próximas. E, portanto, há muitas empresas que vão ter de rever subsegmentos das suas cadeias de abastecimento e cadeias de valor e terão eventualmente de fazer investimentos na Europa. E, portanto, nós vamos trabalhar com os nossos clientes para perceber em que medida Portugal pode ser de interesse para isso. Além disso, vamos fazer uma campanha de cross-selling entre setores a nível externo, sobretudo a nível de apresentar a oferta sofisticada que Portugal tem no mobiliário, no textilar e noutros setores tradicionais, portanto continuar a divulgar isso. E depois vamos também ajudar as startups a ganharem clientes não só fora, como também internamente. Portanto, vamos fazer redes de fornecedores com as startups muito específicas e dando-lhes oportunidades de crescimento mesmo nesta fase. E, por exemplo, e também em cima disso fazer ações virtuais como o que nós chamamos o Portugal Takeoff. Não sei se aperceberam, mas nós lançámos há 2 dias uma ação em São Francisco em que, na prática, lançamos um concurso a um conjunto de empresas que se queiram candidatar, dentro de segmentos que nós sabemos que há interesse na Califórnia, em ter fornecimentos, seja tecnológicos, mas também, por exemplo, de agroalimentar a outros setores, em que essas empresas possam estar expostas durante X tempo a esse mercado, tenham interação e mentoria com elementos desses mercados e que possam, a partir daí, ganhar novas oportunidades, seja de comércio, seja oportunidades também a nível de investimento. E, portanto, isto em termos comerciais. Em termos de angariação, no fundo, vamos lançar um conjunto de atividades, desde a newsletter, os podcasts, o Why Portugal, etc., no fundo, que é a nossa atividade no dia-a-dia, em que vamos continuar a divulgar isto, mas tudo em formato digital. E isto vai implicar, de facto, um trabalho diferente, mas assente nos dados da nossa competitividade, nos nossos fatores diferenciadores de captação e, no fundo, passar esta informação em termos digitais. Para além disso, iremos alterar muita da informação que temos disponível no site, porque o próprio processo comercial tem de ser adaptado durante esta fase. Mas é algo que se aplica só a esta fase. Eu daria, se calhar, aqui a maior nota que eu daria era sobre este site visit virtual, que era, como vos expliquei há pouco, nós fizemos 6 angariações já durante o período de pandemia. Dessas 6 angariações, 5 foram ou concluídas ou a larga maioria da sua atividade foi feita já em sistema virtual. Portanto, nós organizamos, para quem não sabe, uma ação de captação de investimento para um país implica estar numa corrida em que somos selecionados através de rankings e de tabelas que nós fornecemos e dados que nós vamos interagir com os clientes, e depois a certa altura entramos numa corrida final em que se fazem visitas aos mercados. E depois dessas visitas aos mercados é que se entra, tipicamente num processo muito complexo. Há uma primeira shortlist de 3 a 5 candidatos, há uma segunda visita e daí é que eles decidem. Ora bem, estas visitas todas, a primeira e a segunda e outras, têm sido todas feitas virtualmente e envolvem câmaras, entidades públicas, mas também dezenas de clientes que se disponibilizam a partilhar a experiência, etc. E isso faz parte das visitas que nós organizamos a Portugal e que se mantiveram, mas em formato
virtual. Depois, em termos de serviços de apoio à internacionalização, tal como vos disse, vamos fazer mais webinars, sobretudo webinars que façam mais o cruzamento entre o setorial e os mercados, mas também missões virtuais aos mercados. Isto é, a clássica missão de conhecimento de novos compradores, no fundo a visita de importador clássica, no fundo virtualizá-la, mas para grupos de empresas. Portanto, já não vai ser feita a nível só individual, vai ser feita em grupo e para clientes selecionados do interesse, obviamente, do comprador final. E, por fim, montámos o ICEP Rede Online, que na prática é uma espécie quase de consultório com slots agendados por dia, em que a larga maioria dos nossos pontos de rede responde a perguntas específicas e numa versão one-on-one aos clientes que têm interesse nesse mercado, sejam clientes que tenham interesse numa primeira abordagem ao mercado ou clientes que queiram esclarecer dúvidas muito específicas. Depois temos as ações de apoio ao negócio, em que vamos ter uma série de atividades de capacitação, uma série de atividades a nível do e-commerce e aqui uma enorme aceleração do nosso calendário deste ano. Portanto, no fundo, tudo aquilo que estava previsto para o último trimestre estamos a tentar mexer para o terceiro trimestre e muito já conseguiu ser mexido para o segundo trimestre. Mas continuar aqui o trabalho e, como coisas novas, teremos a e-Academia Internacionalizar, teremos a consultoria especializada e que aqui tem níveis, dependendo obviamente do nível de preparação das próprias empresas para o e-commerce. Faremos também diagnósticos setoriais, onde o primeiro será o agroalimentar e esse vai ser o primeiro grande teste de, portanto, uma análise global ao setor e a capacidade que ele tem de se juntar para depois podermos ter uma oferta agregada em marketplaces. E vamos continuar o nosso programa de parcerias com marketplaces, mas aqui com novas condições, e também uma formação na área logística para o e-commerce, porque a nossa experiência ao longo do último ano demonstrou claramente que, para além de desafios específicos de vender no e-commerce, também é absolutamente necessário que as empresas estejam preparadas para toda a alteração logística que isto implica. E, por fim, teremos também, a partir no último trimestre, uma espécie de observatório e de dados de prospectiva de quais são os mercados e os setores e as principais oportunidades em termos de insights pós-Covid. Por fim, iremos fazer uma campanha que se vai chamar Portugal Open for Business, no fundo a demonstrar como Portugal, ao longo destes meses de pandemia, se manteve aberto e a funcionar, e mesmo com restrições de fronteiras, nunca tivemos barreiras de fronteiras em termos de comércio e em termos de transporte de bens, e, para além disso, temos o mar, não é? Portanto, os nossos portos a funcionar e, portanto, mesmo assim continuamos a poder exportar. E temos feito. Tal como eu vos disse, houve muitas empresas, quando, por exemplo, surgiram as restrições ao VAR, que nos bateram à porta e nós interagimos nessa altura com o Governo e em absoluta consonância com o Governo, tentou-se identificar como é que se podia, de facto, manter a nossa operação, a operação destas empresas, para garantir que não perdiam clientes ao fechar 2, 3 semanas. E, para além disso, fizemos a semana passada uma reunião do nosso Conselho Consultivo, fizemos uma convocatória extraordinária para validar estas ações e também para ter os seus inputs e comentários adicionais e passámos também, nesse âmbito, a ter o Conselho Consultivo Digital que permite aos conselheiros interagirem connosco com maior regularidade. Bom, e portanto estas são as medidas que nós vamos fazer nos próximos meses. Eu espero que isto seja de interesse para vós e que vos permita também ter a noção daquilo que estamos a fazer. Eu estou aqui a tentar tirar a apresentação para perceber, para voltar ao formato normal. E a última coisa só que eu queria partilhar com todos é o seguinte. Nestas próximas semanas, /meses, as cadeias de valor o que vão fazer e as cadeias logísticas vão-se todas adaptar a esta nova realidade. Por vários motivos. Primeiro, porque os diferentes países vão adaptar-se ao novo normal
em velocidades diferentes. As necessidades que foram mais prementes durante este período de confinamento vão gradualmente estabilizar-se, porque ou foi instalada a capacidade produtiva ou foram instaladas novas cadeias de valor ou novas cadeias de abastecimento. E, portanto, agora no imediato, o que temos só de garantir é que dentro deste gradualismo nós conseguimos perceber quais são os primeiros mercados que vão estar a operar e quais são as primeiras oportunidades que vão surgir, nomeadamente para compensar encomendas que tenham sido perdidas durante este período. Isto é particularmente relevante para alguns setores, nós estamos a trabalhar nessa frente e é por isso que fornecemos esta informação semanalmente. Agora, para refletirem para a frente, mesmo assim eu só deixava 2, 3 notas que são importantes. O primeiro é que vejam, a unidade de conta hoje em dia, de um ponto de vista de saúde e de proteção do país, quer queiramos quer não, são os países, e aliás isso é uma crítica que tem sido feita um bocadinho à União Europeia, injusta ou injusta, mas é preciso ver que isso não é do scope da Comissão Europeia e da União Europeia. Porém, vejam que em termos de funcionamento de mercadorias de bens e de apoio entre países, com exceção de alguns solavancos, chamemos-lhe assim, a verdade é que a nossa unidade de conta passou hoje em dia a ser manifestamente do mercado interno europeu. Portanto, essa realidade, nós defendemos há muitos anos que a aspiração mínima para um exportador é exportar para o mercado interno. E o que é o mercado interno? São os 500 milhões de consumidores que estão na Europa. Essa é uma realidade que não muda. E essa é uma realidade que nós temos de saber explorar, que já temos vindo a trabalhar nela, mas temos de continuar a explorar ainda mais. Porque há espaço para ganhar cota de mercado e há espaço também para aumentar a nossa produção competitiva, sobretudo a partir do momento em que há disrupções de cadeias de abastecimento. Portanto, esta é uma primeira noção que eu acho que é interessante, porque nós passamos imenso tempo a discutir quais vão ser os impactos de determinadas guerras comerciais, mas a nossa realidade maioritária é esta e, portanto, é muito importante saber capitalizar isto. Por outro lado, como nós também dizemos, é preciso ver bem as oportunidades de diversificação e aí sim, toda esta dimensão já entra em jogo e é preciso ver quais são os mercados para os quais as empresas terão de diversificar, exatamente para também não ficarem dependentes sempre do mesmo ciclo económico, porque aqui, como vão ver, o ciclo económico na Europa será muito semelhante para todos. Uns vão se calhar cair mais 3 pontos percentuais do que outros, mas na prática todos vão ter uma recessão mais ou menos do mesmo formato e da mesma magnitude. A segunda nota que eu acho que vale a pena ter em conta é o seguinte: eu creio que a AES e o IES, como todas as boas escolas de gestão, têm ensinado aos seus alunos ao longo das últimas décadas que para uma empresa ser competitiva tem de sistematicamente aumentar a sua produtividade, certo? Eu creio que as pessoas que estão aqui na sala confirmarão isso. E isso não tem nada de mal, isso é muito bom. Aqueles que são mais produtivos, tipicamente têm melhores resultados, são mais eficientes, dão mais dividendos, pagam melhor aos colaboradores, portanto, tudo bem. Mas há coisa de 12 anos, quando foi a última crise, ou um bocadinho mais até, 14 anos, o Nassim Taleb, para quem leu o livro talvez dele mais famoso, é o Black Swan, portanto, o Cisne Negro. Ele já levantava uma questão que era, de um ponto de vista estatístico, a tese dele é que nós devemos operar em bases seguras de risco no dia-a-dia, mas temos de estar preparados para cenários extremos. E de um ponto de vista produtivo, para uma empresa, o que é um cenário extremo? É, no fundo, uma quebra da sua cadeia logística ou da sua cadeia de valor. Foi exatamente aquilo que observamos. E a tese dele era muito engraçada. Tive a oportunidade na altura de estar com ele um par de vezes, e a tese dele, ele dizia o seguinte: eu não entendo porque é que as empresas estão neste caminho da eficiência que é manifestamente positivo, mas não têm qualquer cuidado com a redundância. Alguém conhece algum sistema biológico que não tenha redundância? No nosso corpo, no corpo dos animais, nos organismos vegetais, quase tudo tem alguma redundância. Porquê? Para poder funcionar o melhor possível, mas sobretudo no dia em que há uma disrupção, não entrar em disrupção completa. E eu creio que essa é uma nova realidade que vai ser absolutamente preponderante no mundo pós-Covid. Isto é, as empresas vão e bem continuar a focar-se em produtividade, mas os conselhos de administração vão ter todos uma variável adicional de decisão, que é qual é que é a redundância para a segurança de abastecimento que eu vou ter de considerar. Portanto, eu não posso só ter a consideração de que tudo funciona bem e de forma eficiente.
E aqui eu acho que há de facto muitas oportunidades para Portugal no âmbito europeu. Temos de ver agora como é que cada setor se vai adaptar e é exatamente esse trabalho que vamos fazer com os nossos clientes para perceber isso. Mas eu creio que em termos de gestão, esta acaba por ser uma nova dimensão que é muito interessante, porque, por exemplo, tem impactos ao nível da remuneração dos acionistas, não é? Tem impactos ao nível das organizações, mas quer queiramos, quer não, é uma nova variável que vai passar a conviver connosco. A terceira nota é, no fundo, voltar à questão mais macro-global de será que o mundo se vai globalizar menos ou não? Eu creio que já falei até na AES um par de vezes sobre isto. Eu, como sabem, sou um cético da travagem da globalização. E eu sou cético por um critério que eu imagino que todos vão realizar, pelo menos, que é o seguinte: alguém está disponível a pagar 3.000 euros por um iPhone ou a pagar 5 vezes mais pela camisola que compra numa loja? Creio que não. E a globalização que nos trouxe foi isso. Foi o acesso a um portfólio de consumo muito mais vasto, muito mais barato. E sem tese, não tem nada de mal. Agora, o problema é que, de facto, vemos que nem sempre tudo funciona como nós desejamos. E, portanto, é preciso perceber quais são alguns desses limites à globalização. E esses estão relacionados com o segundo ponto que eu vos disse antes. Mas há outro aspecto, é que, de facto, vê-se algum aumento da percepção de que os países têm de se proteger da globalização. Eu creio que temos de distinguir muito bem isso do que eu estava a falar há pouco, se chama a redundância e que hoje em dia na Europa gostam muito de chamar a resiliência. O termo a nível da Comissão Europeia é resiliência e reindustrialização. Mas na prática é isto, é introduzir redundância nas nossas cadeias de valor e cadeias de abastecimento. Agora, eu não acredito que seja isso a médio e longo prazo que pare completamente a globalização. É óbvio que determinadas barreiras tarifárias poderão ter um impacto muito, muito grande, mas mesmo assim, eu acho que temos de conseguir distinguir entre o que é conjuntural e o que pode às vezes depender de algum tráfego de comentários no Twitter, versus o que é de longo prazo. E também não acredito que todos os setores agora passem a considerar todas as suas atividades em nearshoring. Não, o nearshoring vai ser uma nova realidade para determinados subsegmentos e para determinadas atividades, sem dúvida, mas, por outro lado, as empresas irão continuar a também tentar ganhar um máximo de oportunidades pelo enorme aumento de escala que a globalização trouxe. E, portanto, agora temos só de ver é se dentro dessa globalização vai haver alguma deslocalização de fatores de produção ou de alocação de fatores de produção. Mas deixo esta reflexão para, pelo menos, acho que vale a pena pensar nela para não tomar decisões bruscas, mas para também estar preparado para o futuro. Muito obrigado e desculpem lá se tomei um bocadinho mais tempo do que era devido. E estou obviamente disponível para qualquer questão que possa surgir. Muito obrigada, foi muito interessante esta abordagem, foi tão interessante que gerou realmente aqui uma série de perguntas e que vamos tentar agora aqui resumir e com certeza que teremos tempo também para abordar mais em profundidade algum tema. Eu iria começar por uma questão que nos chegou relativamente, e dentro daquilo que foi a vossa Task Force agroalimentar, na AES tem-se vindo a estudar o ecossistema da vinha e do vinho e considerou-se atualmente o vinho faz parte de um ecossistema mais alargado que inclui outros setores inerentemente exportadores como o turismo, o calçado, roupa, moda, gastronomia, desporto, entre outros. E todos esses setores partilham a mesma marca, Portugal. Vendem aos mesmos clientes e partilham os mesmos objetivos, que é subir a fasquia dos preços médios e atrair os melhores clientes. Deixando o turismo à parte, para além dos 800 milhões de euros de exportações do vinho, temos os 5 bilhões de têxtil e vestuário, 2 bilhões de calçado, 1,6 bilhões de frutas e legumes. Seria possível coordenar os recursos económicos alocados aos investimentos na promoção das marcas, à realização de eventos e ao funcionamento de estruturas locais para se obterem efeitos mais robustos, ligando as embaixadas e à ICEP, por exemplo, ao Instituto da Vinha e do Vinho, à Vini Portugal, a Portugal Fresh, entre outras organizações? Sim,
A resposta é sim, mas aí estamos a falar de coisas que já fazemos, não é? Já fazíamos antes da pandemia. Portanto, o primeiro aspecto é nós, de facto, há 1 ano e meio começámos a lançar o que nós chamamos de ações de cross-selling, que é, no fundo, potenciar vendas cruzadas de setores diferentes em oportunidades específicas. Agora estamos a estudá-las e estamos a fazer essas ações em formato digital. Relativamente à coordenação dos setores, a ICEP hoje em dia já faz isso, às vezes pode não ser muito visível, até porque muitos dos setores depois apresentam isso de forma isolada. Mas é preciso não esquecer, portanto, a ICEP, para além de organizar talvez uma centena de eventos por ano a nível global, alguns deles de matriz institucional, mas a larguíssima maioria de matriz comercial, a ICEP é a principal financiadora de centenas, cerca de outros 600 eventos por ano que as associações promovem em si. E dentro dos financiamentos que atribuímos às associações, nós próprios fazemos uma segmentação de quem é que faz o quê. Portanto, não deixamos que haja sobreposições para não estarmos a gastar recursos que não temos e também para fomentar ao máximo que as associações possam potenciar a sua atividade conjunta. Nem sempre é fácil, mas a larguíssima maioria, e ao longo do tempo, isto foi uma estratégia que se começou a implementar em 2014 e hoje em dia eu diria que funciona relativamente bem. No caso específico do vinho e do setor agro, portanto que aqui envolve sobretudo a Portugal Fresh, mas nós trabalhamos tanto com a Portugal Fresh como com a Portugal Foods e também trabalhamos com a Vini Portugal, fazemos vários eventos com todos, até em particular com a Vini Portugal, mas esses apoios são geridos pelas entidades da agricultura e, portanto, esta coordenação é feita de uma forma diferente. Agora, relativamente à questão de como é que estão sincronizados com os nossos pontos de rede, não, hoje em dia já fazemos isso. Todas estas ações são sempre coordenadas com os pontos de rede onde eles as fazem e, portanto, mesmo passando para um formato digital, irá ser coordenado dessa maneira. Agora, depois coloca-se outra questão, que eu acho que é talvez a questão subjacente que estava, que era, mas porquê é que não podemos fazer campanhas conjuntas de divulgação destes setores? Eu não vejo problema nenhum, as associações e as próprias empresas podem pôr isso nas suas próprias candidaturas a financiamento e só posso dizer que a ICEP vê isso com muito bons olhos e tipicamente majora isso. Portanto, isso é algo de positivo e de valorizado. O outro aspecto que é fundamental perceber é que, acima de tudo, o que todos temos de fazer, e que é o esforço coletivo, empresas, associações e a ICEP também, nós temos de perceber qual é que é a conjugação de sinergias para comprar os produtos. E as oportunidades de cross-selling estão efetivamente aí. Portanto, como é que eu vou emparelhar uma determinada ação de promoção porque o comprador é o mesmo? Okay? No agroalimentar às vezes é muito óbvio, porque as cadeias de compras, sobretudo para a grande distribuição, são sempre as mesmas, mas mesmo para a distribuição mais pequena também está relativamente concentrado, mas para outros setores já não é assim tão óbvio e é interessante fazer este trabalho, juntar cerâmica com sapatos e moda, conjugar mobiliário com alguma metalomecânica e isso de facto tem vindo a ser feito e eu acho que com o digital, em que ainda por cima as feiras se podem, entre aspas, juntar, ainda há mais oportunidades aí a fazer. E portanto, eu acho acima de tudo 3 pontos. Primeiro, juntem-se e tentem ganhar sinergias nos vossos projetos de financiamento, isso é majorado e apoiado e muito bem visto. 2, identifiquem bem as oportunidades conjuntas que são interessantes, não tanto por uma questão de conveniência, mas sim porque comercialmente é o que faz sentido. E terceiro, vejam então dentro do domínio digital o que é possível e viável. Muito obrigada. Uma outra pergunta lançada é a seguinte. A McKinsey, num texto recente, falava na importância de passar a utilizar plataformas inteligentes na captação de investimento e na promoção das prestações. Como é que vê o papel dos clusters, mais uma vez, e de outros ecossistemas de inovação, nesta agenda de internalização inteligente, no pós-Covid? Eu tenho de dizer, como o Jorge disse, eu trabalhei na McKinsey há uns anos e vou lendo as publicações deles. Eu não sabia dessa, mas fico contente que eles tenham lido o nosso plano estratégico para o digital há 1 ano e meio. Porque a nossa defesa, o que nós defendemos foi exatamente isso. Portanto, o que nós estamos a fazer é exatamente a implementar inteligência nas nossas plataformas digitais. E nós explicámos isso quando lançámos o Portugal Exporta
e isso até tem sido um desafio muito acrescido, porque fazer sites novos toda a gente faz. O que nós queremos é que as nossas plataformas tenham inteligência por trás que possam aconselhar as empresas da melhor maneira possível. E, aliás, este lançamento que vamos ter agora do AIO, daqui a umas 2, 3 semanas, vai exatamente demonstrar isto. Isto é, aquilo é a conjugação com a inteligência artificial, que obviamente também ganha com a utilização e com o feedback das empresas na plataforma, mas que dá recomendações ativas às empresas. Isto é, para si, os seus marketplaces target são estes. Para si, os seus mercados externos, tendo em conta o seu perfil exportador, tendo em conta o perfil de produto e as oportunidades que nós detectamos, os seus mercados externos de foco para a diversificação deverão ser estes, etc, etc, etc. E o mesmo para a angariação de investimento. Agora, dentro da angariação de investimento só há um aspecto que é absolutamente fundamental, que é, nós temos de distinguir entre o investimento, todo o investimento que vem para o país tem uma componente financeira muito, muito grande, como sabem, não é? Que são as transações entre as próprias holdings, são uma série de transações financeiras e bancárias. Depois, em cima disso, há um conjunto de transações de imobiliário, muitas vezes até ligadas a transações financeiras. E isso não é bem o scope do que a ICEP faz. O que a ICEP faz é trazer para Portugal fábricas, centros de investigação e desenvolvimento, centros de desenvolvimento de software e centros de serviços partilhados. E aí a inteligência artificial permite, sobretudo, à ICEP perceber com quem é que está a lidar e permite, sobretudo, dar uma resposta que seja logo interessante no início. Agora, não tenhamos a dúvida que para os grandes investimentos, que é sobretudo aquilo com que trabalhamos, como eu vos estava a dizer, em 6 angariações, estamos a falar de criação de postos de trabalho diretos já de centenas. E no âmbito do setor dos serviços, estamos a falar de milhares de postos de trabalho por ano que são angariados. Depois há sempre uma parte final que tem de ser feita de forma customizada, como um fato à medida e um acompanhamento personalizado, nos dias de hoje digital, mas personalizado. E, portanto, concordo em absoluto com a introdução da inteligência nestas plataformas. Aliás, foi a nossa grande aposta e é isso até que tem sido um desafio muito, muito grande, porque em termos de programação, em termos de toda a contratação da arquitetura, é sempre muito, muito mais complicado e muito mais demorado, mas concordo em absoluto com essa estratégia e estava aqui a brincar com os meus antigos colegas da McKinsey, mas de facto sim, nós anunciámos isso há 1 ano e meio e estamos totalmente de acordo com isso. Muito bem, muito obrigada. Uma outra pergunta passa por Espanha, ou seja, não iremos sofrer muito com o que Espanha passou, sendo por outro lado maior investimento em empresas espanholas em Portugal? Bom, em termos de investimento de empresas espanholas em Portugal, para vos ser sincero, ainda não sentimos isso. Mas em termos de comércio, sim. E depois há outra dimensão que nós nunca podemos dissociar nesta crise específica. Isto parte de uma crise de saúde, de um problema humano. E, portanto, nós não tínhamos a mínima dúvida que aquilo que afeta a organização, a capacidade, a motivação dos nossos vizinhos de Espanha, afeta imenso Portugal. São o nosso maior mercado, nós estamos de um ponto de vista comercial completamente integrados na Ibéria e portanto, sim, tudo o que acontece negativo em Espanha, sem dúvida que afeta Portugal. E por isso é que, em termos de comércio, vai-se sentir sem dúvida. Eu acho que isso vai ser mais temporário, mas acima de tudo em termos de perspectivas futuras e de... nós temos muitas exportações que na prática são incorporadas em Espanha e depois exportadas para o resto do mundo. Por isso é que eu estou sempre a dizer que quando se vê as exportações por ponto de origem, que não é a forma que o INE mede, o INE mede por ponto de primeira chegada, nós vemos que as nossas exportações para muitos países são muito, muito mais altas do que nós sabemos aqui no INE. Porquê? Porque elas pararam em Espanha, foram impactadas de outra maneira, foram colocadas num produto mais vasto e depois enviadas para outro ponto qualquer do mundo. E, portanto, isso sim eu creio que poderá ter um impacto relevante. Agora, tal como Portugal, Espanha também terá uma recuperação, é o que eu digo, isso vai impactar sobretudo o gradualismo. Tudo o que afeta a Espanha, afeta Portugal, não tínhamos dúvida disso. E agora, só para vos dar uma última nota, nós temos estado a trabalhar com algumas empresas espanholas em alguns investimentos que estão a fazer cá, uns maiores, outros mais pequenos, e a certa altura o que eles nos diziam e que me sensibilizou imenso é que já não conseguiam articular as coisas com as sedes, sobretudo em Madrid, no pico da pandemia, porque as pessoas estavam
com familiares que estavam a falecer, quer dizer, elas próprias doentes, e portanto não tínhamos a mínima dúvida. Aquilo que afeta a Espanha afeta Portugal. Agora, estou convencido que pode ser um bocadinho mais demorado do que em Portugal, dado a incidência da pandemia em Espanha, mas tudo voltará ao normal e tudo vai correr bem. Muito obrigada. E se olharmos agora para o outro lado do continente, para a China, o que pensa que vai acontecer à relação de Portugal com a China? Os chineses irão procurar novas oportunidades na Europa e em concreto em Portugal, por causa da guerra comercial com os Estados Unidos? Bom, eu creio que há dois fatores aí. A verdade é que nós já víamos que a guerra comercial, ou vá lá, esta estratégia de contrapartidas comerciais ou tarifárias já estava a ter algum impacto no desenho de algumas cadeias de valor. E isso, em certa medida, tinha tido alguns efeitos positivos na Europa e, sobretudo, em Portugal. O segundo aspecto é preciso não esquecer que os chineses continuam com uma capacidade financeira de investimento externo em moeda não chinesa, portanto não renminbi, continuam a ser a maior fonte de reservas mundiais de euro e de dólar. E eles vão ter de fazer qualquer coisa a essa moeda e portanto, a única forma que têm é de alocar isso em investimentos nos países da moeda em termos de denominação. E, portanto, eu não duvido que irão continuar a investir fora. E o terceiro aspecto é, quando eu digo esta questão de redundância e de termos de rever as cadeias de valor, claro, não tenhamos a mínima dúvida que as empresas querem continuar a prestar os seus serviços. E, portanto, se percebem que por uma questão de risco têm de os produzir noutro sítio, claro que o irão fazer. Portanto, aqui é preciso tentar também separar um bocadinho alguma da discussão, vai haver uma reindustrialização da Europa? Sim, provavelmente, e em segmentos específicos. Estou sempre a dizer isto. Não pensemos que agora se vai voltar a fazer tudo como era antes da globalização, mas em segmentos específicos vão surgir oportunidades muito concretas. Agora, quem é que vão ser os donos dessas fábricas? Aí eu creio que o mercado funciona, portanto, tanto poderão ser chineses, japoneses, como europeus. Isso aí vai ser um jogo competitivo e é preciso sempre fazer esta dissociação. O que é preciso garantir a Portugal é capacidade produtiva e capacidade exportadora. E nós temos estado sempre de braços abertos a todo e qualquer investimento e eu creio que essa tem sido uma estratégia inteligente do país e que seja para manter. Muito obrigada. E um pouco no seguimento, quando nos falava da redundância e realmente das cadeias de valor, quer concretizar algumas ideias ou algumas oportunidades para as empresas em Portugal? Sim. Brevemente, assim, algumas... Sim, brevemente. Vamos ver, as óbvias diretas é aquilo que está a acontecer no que nós chamamos de reconversões, os que estão a fazer equipamentos de proteção individual, os que passaram a produzir estas coisas todas que vão ser consumo diário no cenário de pandemia, não é? Que estamos a viver e que vamos viver durante algum tempo. Portanto, isso é o mais óbvio. Depois há uma segunda dimensão que é todos aqueles que tiveram grandes disrupções de cadeias de valor, de cadeias de abastecimento, e tipicamente vão ver que muitas vezes até em produtos ultra específicos ou em matérias-primas ultra específicas, aí sim, e isso vai ter impacto nos moldes, no setor automóvel, em alguns subsetores químico-farmacêuticos e também em alguns subsetores de equipamentos mais vastos, tipo algumas matérias-primas têxteis, ou como eles chamam, não têxtil, que passará a ser absolutamente necessário ter essa capacidade produtiva por uma questão de segurança. Mas também vejo isto a acontecer, se calhar, em setores, aqui não tanto pelas mesmas razões, até porque eram tendências que já estavam a ocorrer, mas, por exemplo, setores como o aeronáutico que não podem ter qualquer falha da sua cadeia de produção, sim, provavelmente vão ter de reforçar ou escolher outras geografias e, nesse âmbito, cá estaremos. Já ganhámos um investimento de nearshoring, entre aspas, de Airbus há uns meses e vamos continuar a trabalhar. Muito bem. E seremos realmente mais competitivos na globalização dos nossos produtos e serviços ou na atração de investimento estrangeiro para Portugal? Ou nos dois. Exato, ou nos dois. Temos dois. Não, Jair, o que eu acho que é muito, muito importante é perceber o seguinte. Quando se começa depois e isto não vale a pena, isso seria outra sessão, e eu tenho pena dos meus amigos aqui da AES, coitados, teriam de aturar isto outra vez, mas isso seria outra discussão, era entrarmos na sua pergunta anterior em muito, muito maior detalhe, e quando se entra nessa discussão, rapidamente,
se a certa altura começa a surgir, como eu digo, o universo do vamos produzir tudo e mais alguma coisa. E o que eu digo sempre é o seguinte: a primeira pergunta que deve fazer a si próprio como empresário é: eu sou bom a fazer isto, sim ou não? Para além de bom, sou competitivo? Pronto. Então hoje já tenho as duas condições base para poder fazer isto. Não basta que a redundância exista e que eu acho que há uma enorme oportunidade de negócio. Eu tenho de saber fazer e perceber que um investimento meu produtivo tem de ser competitivo. Vejam, o teorema da vantagem comparativa que foi identificado no século XVIII manteve-se sempre. Entre produção de vinho do Porto e têxtil, entre os ingleses e os portugueses, essa conclusão que chegou no século XVIII mantém-se viva hoje. E, portanto, o que é preciso ver é que surgem novas oportunidades de produção. Agora, dentro dessas novas oportunidades de produção, a interseção certa também é onde eu sou competitivo. Não vale a pena ir a tudo. A estratégia do ir a tudo, que foi uma estratégia que Portugal, talvez durante um par de décadas, seguiu, não dá resultados. Nós temos de ser competitivos à entrada e temos de garantir que vamos continuar a ser competitivos. E daí também a grande vantagem, muitas vezes, atrair investimento estrangeiro, ou em parceria com o estrangeiro com know-how, ou até português com know-how em algumas áreas. Quando eu falo de atração de investimento, não falo só de atração de investimento internacional e estrangeiro. Porquê? Porque esse investimento, se tiver um pressuposto de ser inovador e competitivo, é sempre útil para o país. Até agora, os últimos 10 anos, nós tivemos sucesso. E daí a minha tese que é, se me perguntarem qual é a sua tarefa hoje, é tentar correr o mais depressa possível para chegar ao dia 1 de março de 2020. Porque até ao dia 1 de março de 2020 eu sabia que estava tudo a correr bem e sabia que estávamos a fazer tudo bem. E, portanto, é voltar a trabalhar para isso e havemos lá chegar. Muito bem, muito obrigada. E aqui para terminar, há aqui umas duas perguntas um pouco mais alinhadas com aquilo que são os quadros comunitários e de que forma no processo, a mudança de quadro comunitário no processo de recuperação e na disponibilidade neste ano e no próximo de fundos estruturais para apoiar os esforços de crescimento e internacionalização das empresas. Ou seja, como é que vê este impacto da mudança de quadro comunitário? Tem um impacto grande, isto é, o facto de nós estarmos este ano em ano de fim de quadro gera uma preocupação adicional em termos de gestão de restrição orçamental. Eu creio que isso será acomodado até ao final do ano da melhor forma possível. Agora, talvez nesta fase a maior preocupação, até para ter uma retoma o mais forte possível, é sobretudo aguardar mais do que o novo quadro comunitário e esse período de transição, que eu espero que possa ser acelerado pelo atual cenário, mas é também conjugar isso com as novas medidas de retoma que vão sair da Europa e que, como viram ontem ou anteontem, a Alemanha e a França já se apressaram em apresentar pelo menos um primeiro pacote. E, portanto, eu diria, de um ponto de vista de timing, isso deveria ser a principal atenção das pessoas agora para perceber qual vai ser o futuro em termos de capacidade de disparo da Europa. O facto de ser um último ano de quadro comunitário, sim, é um desafio adicional, mas estou seguro que faremos o melhor possível para fazer essa gestão até ao fim do quadro e, acima de tudo, tal como neste quadro, hoje em dia, tenho a certeza que também seremos dos primeiros a conseguir implementar o novo quadro, ou pelo menos o que temos ouvido e do que temos visto, está toda a gente a trabalhar nesse sentido. Ótimo, boas notícias. Para concluir, porque também já estamos no final já da sessão, qual o impacto atual e num futuro próximo desta situação no investimento direto, desta situação que estamos a viver neste momento, não é? No investimento direto estrangeiro em atividades industriais, e se esta situação também é idêntica à dos serviços e do software? Isto já um pouco nos foi falando sobre... Vamos ver, a nível de serviços, sobretudo na área de software e serviços cloud, tudo o que sejam serviços digitais que estão a ter aumentos brutais de faturação, nós estamos a demonstrar que somos competitivos e continuamos a angariar. Na indústria, eu creio que será um misto de dois impactos. O primeiro será o impacto da racionalização de toda a cadeia logística e de valor. E isso vai trazer alguns desafios, mas também oportunidades para Portugal. No resto, o que nós fizemos até durante este período, fizemos um estudo interno para ver o seguinte: nós tínhamos identificado um conjunto de macro-tendências que guiam os nossos targets de angariação de investimento. E então fomos testar
será que no que nós pensamos ser o pós-Covid, essas macro-tendências se mantêm ou não? E o resultado foi muito interessante. Foi, primeiro, mantêm-se, e vimos que há 2 ou 3 tendências que se aceleram imenso. A primeira, a nível industrial, é isto do nearshoring, a tal redundância. Porquê? Porque nós já estávamos a ver isso em alguns setores e na altura achámos isto pode-se alargar a outros. E estou à vontade para dizer isto, não vou aqui defender que nós vimos a pandemia, sabíamos, não. Nós achámos é que já era uma macro-tendência e, de facto, a pandemia potencia isso imenso. No fundo, volta ao primeiro ponto, não é? Por exemplo, outro setor ou outras oportunidades que nós antevemos que vão acelerar imenso são as oportunidades da economia circular e relacionadas com a produção sustentável. E, portanto, nós enfocamos imenso dentro das indústrias às quais atiramos as empresas que nós sabemos que estão a fazer apostas desse género. Vejam, muitas daquelas imagens às vezes que surgiam, os golfinhos em Veneza, etc., eu nem sei se elas são verdade ou não, mas sei dizer 2 coisas. A primeira é, vejam o silêncio que se criou em sede de pandemia, a tranquilidade. O futuro das cidades com mobilidade elétrica vai ser assim, mesmo com carros a andar. Vejam todas as reduções de níveis de poluição em cidades ultrapoluídas, na Índia, na China, na América do Sul. As pessoas cada vez mais exigem, e isso não é só uma exigência dos países ditos avançados, é uma exigência das populações. E, portanto, eu acho que isso a pandemia veio levantar a questão de que há um desejo global, de facto, das pessoas viverem num mundo menos poluído. E, portanto, essa era uma macro tendência de produção sustentável e de alterações de cadeias de valor para a produção sustentável. Nós aqui já tínhamos identificado, só achamos é que é potenciada. E depois as outras não, as outras macro tendências todas mantêm-se, a nível de indústria. Muito bem, muito obrigada. Foi sem dúvida uma partilha muito boa, trazer-nos estas tendências e todo este sentido, por um lado, das preocupações da conjuntura em que vivemos, mas dos objetivos que a AICEP também está a traçar, com muito dinamismo. Muitos parabéns e muito obrigada também por partilhar aqui connosco hoje e com nossos antigos alunos, alguns convidados. Jorge, não sei se quer dar alguma palavra, se não faço uma conclusão. Eu só queria agradecer, eu acho que foi muito interessante, valeu a pena esta hora que tivemos aqui a ouvir o Luís e de facto queria dar também os parabéns pelo trabalho que a AICEP está a fazer e em especial estas 6 angariações durante o confinamento que nos fazem pensar que podemos chegar a março de 2020 mais rapidamente do que antes parecia que era possível. Muito bem. Diga, Luís. Não, obrigadíssimo pelas palavras do Jorge. Mas é muito também pela amizade que ele tem por mim. Eu agora aproveito só muito rapidamente, dar-vos também nota daquilo que temos feito também na AES, com certeza recebem todas estas informações, mas reforçar que toda a informação das iniciativas que estamos a lançar também numa vertente online, porque também nos reinventamos nesse contexto, estão também presentes no nosso site Ready to Learn. Animo-vos a consultarem as informações relativamente aos short programs, estão várias áreas com várias temáticas no decurso do mês de junho, professores da AES, ou seja, que muito conceituados, que será com certeza do vosso agrado. Lanço também já a próxima sessão que teremos de continuidade no âmbito destas sessões que fazemos, que agora neste momento estão abertas aos nossos convidados e antigos alunos, será no dia 4 de junho com o professor Luís Cabral, um professor também muito querido da AES, que nos vem falar sobre as tendências económicas no contexto pós-Covid. Também vos convido a participar, será oportunamente divulgada. E por último, também informar-te que a AES já irá reabrir as suas portas, irá também voltar à nova normalidade, já no próximo dia 2 de junho, com os programas também, o PAD, o Programa de Alta Direção, o Programa de Direção de Empresas, e o Programa de Gestão e Liderança, que vão dar continuidade no seu formato normal presencial, com algumas adaptações, mas que estarão também com grande entusiasmo a ser levadas já num formato presencial. Obrigada a todos, mais uma vez, e esperemos vê-los em breve. Muito obrigado. Muito obrigada. Obrigada, Luís, também. É uma próxima oportunidade. Tá, obrigada então. Obrigado, Zé. Obrigada, Luís. Obrigado, Catarina.